Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? O tricolor baiano acaba de confirmar não só a classificação para a próxima fase do Campeonato do Nordeste, como o primeiro lugar dos dois grupos, né? Isso dando uma condição ótima para o restante do campeonato, né? O Bahia classificando semis e na final disputará o jogo decisivo dentro da Arena Fonte Nova, o que é maravilhoso, né? Para aquilo que a gente aquilo que o Bahia projetou, principalmente para esse campeonato, né? O Rogério Ceni sempre levou muito a sério desde o início, colocando o time que teoricamente a gente imaginava e que na opinião dele era o titular. Confesso que me agrada muito a maneira como o Rogério Ceni encarou esse início de temporada, dando muita oportunidade para todos os jogadores, né? Fazendo o maior número de observações possíveis e imagináveis, tanto com relação a esquema tático, os três zagueiros, o Juba jogando um pouco mais adiantado, um pouco mais centralizado, às vezes lateral. Hoje, por exemplo, o Ademir, eu acho que foi a grande sacada do Rogério, né? Que começou com o time teoricamente considerado titular, mas com o Estupinhan de centroavante no lugar do Everaldo, né? E ele espetou bastante o Gilberto pelo lado direito, deixou o Juba no primeiro tempo mais ou menos como terceiro zagueiro ali, dando opção para a saída de jogo, deixando o Biel do lado esquerdo bem aberto. Então, assim, um esquema diferente, né? Mais um esquema tático em função, lógico, do adversário, que veio só para se defender. O primeiro tempo foi o jogo de um time só, Bahia atacando, Bahia tendo posse de bola, criando as oportunidades, e o Maranhão com uma linha de 5, outra linha de 4 e só um na frente, né? Tanto que o Maranhão só teve uma jogada no primeiro tempo, onde o próprio Juba erra na primeira bola, erra na segunda e dá a oportunidade do atacante chutar no gol do Marcos Felipe, né? Foi a única chance do Maranhão no primeiro tempo. Em contrapartida, o Bahia criou algumas oportunidades, né? Tinha muita dificuldade de entrar pelo meio, e as melhores jogadas do Bahia foram os chutes de fora da área, né? Primeiro com o Biel, de perna esquerda, e depois o Jean Lucas, deu uma paulada de longe, e o goleiro fez uma defesa atrás da outra, segurando o placar. A grande chance do primeiro tempo, e aí é um questionamento que eu faço, né, com relação ao Biel. Biel é um cara que movimenta muito, que não para, que é dedicado, que tem intensidade, que cria oportunidades, que joga no espaço, mas tem a dificuldade para fazer gols, né? O Jean Lucas deixou só ele e o goleiro. Se ele domina bem e faz a batida com precisão, certamente poderia ter aberto o marcador. Já no segundo tempo, né, como eu falei, a coragem do Rogério tirou o Gilberto e deixou o Ademir de lateral. E aí na segunda bola que o Ademir pega, uma outra bola muito bem colocada pelo Jean Lucas, que é um cabeça pensante desse time. O primeiro tempo foi ele e o Everton Ribeiro, no segundo tempo o Everton Ribeiro caiu, mas o Jean Lucas deixou o Ademir em condições, que bateu cruzado, tinha o Tassiano, passou da bola, o Estupinhan certamente faria o gol, mas aí o zagueiro do próprio Maranhão, aliás, a única bola que o goleiro não defendeu nesse jogo foi o gol contra do zagueiro do Maranhão, acabou traindo o goleiro Moisés e fazendo 1-0 para o Bahia. As alterações do Bahia não surtiram efeito, né? Depois ainda o Rogério botou o Caio Roque, botou o Marcos Vitor de lateral direito, e também tentou o Iago Felipe no meio, além do Ratão. Mas aí o Maranhão gostou do jogo, né? Começou a ter um pouco mais de posse de bola, começou a sair mais, adiantar suas linhas, não teve chance clara de bola trabalhada, mas em duas bolas paradas, é bom que se diga no detalhe, torcedor, quem observa no detalhe o jogo, o Maranhão poderia sim ter empatado o jogo, né? Primeiro o zagueiro subiu sozinho a bola no segundo pau, onde o Iago Felipe abandona a marcação do adversário, o Juba fica olhando, né, até pelo fato de não ser um lateral de ofício, e o zagueiro sobe sozinho. Se ele cabeceia para o meio da área, certamente poderia ter feito o gol do empate do Maranhão, e depois num escanteio, onde o Marcos Felipe sai completamente sem tempo de bola, erra a bola ainda bate no adversário, e o Canu tira de qualquer jeito, evitando o que poderia ser uma tragédia, né, em função do resultado, e também pelo fato do Bahia ter jogado muito melhor que o Maranhão e ter criado muito mais chances, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, como eu falei, o Bahia teve dificuldade, as alterações não surtiram efeito, o Maranhão melhorou,
mas o mais importante é você ter a consciência, né, e louvar o grande resultado e a grande conquista do Bahia de já uma rodada antes, né, com uma rodada de antecedência, garantir a primeira colocação. Só fico preocupado com uma coisa com relação ao Bahia. Como eu falei para vocês, acho válido, o Rogério deu chance para todo mundo, foi o tempo das experiências, das observações, mas o Bahia não consegue ter, principalmente no seu ataque, aquele cara que você fala assim, porra, esse tem que ser titular absoluto. O único titular absoluto do Bahia hoje, que a gente percebe, é o Tassiano, que não é atacante, né? A gente tem o Ratão, que não é um cara que a gente, quando entra, não mostra, né? O Biel é um cara, como eu falei, faz as jogadas, cria e tal, mas não é um finalizador, não é um fazedor de gol. O próprio Ademir é um cara que teve oportunidade demais com o Rogério Ceni, não dá pra dizer que não teve. Também é um cara que cria, corre e tal, mas não faz gols, né? Tá deixando a desejar. E aí você tem o Everaldo, que a torcida também não confia, e o Estupiñán, né, que começou bem, mas quando passa um jogo em branco, hoje, por exemplo, ele teve uma grande chance, numa jogada do Biel de cabeça, onde o goleiro fez a defesa. Mas não é também aquele cara que ainda que o torcedor já pode falar, ô Rogério, esse cara tem que ser titular. Esse cara é titular absoluto, assim como o Tassiano fez. O Tassiano começou a temporada como atacante, já se considera um atacante, a gente observa ele como atacante, e hoje é o único atacante que a gente diz, esse tem que jogar. A gente não pode abrir mão do Tassiano. Fora ele, a gente não consegue ainda encontrar o parceiro ideal para que o torcedor tenha na ponta da língua a certeza de que as coisas vão acontecer lá na frente. Tá certo? Esse é o Momento Feedback de hoje. Parabéns, torcedor do Bahia, que foi a Fonte Nova. Parabéns ao time do Bahia, né, que consegue essa classificação em primeiro lugar, garantindo essa vantagem. Vamos seguir torcendo. Agora começou a chegar a fase do tem que resolver, tem que vencer. E agora não tem mais como fazer escolhas aleatórias. Tem que decidir quem é o melhor no momento, quem está melhor no momento, quem você confia mais para jogar, para poder tentar ser campeão nas duas competições. Esse é o Momento Feedback, como eu falei a vocês. Fiquem todos com Deus. Aproveita, deixa o seu like, ativa as notificações, compartilha com os amigos o vídeo do canal do Black. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.